estão me vendo? Estão assustados? Hoje nós vamos falar de custo de fertilização in vitro. E quando se fala em custo, a primeira impressão que se tem é essa que vocês estão vendo aqui. Boa noite, tudo bem? Legal? Aqui é Marcos Moura, da Clínica Matrix. Como nós conversamos quinzenalmente, hoje nós vamos conversar sobre quanto custa uma fertilização in vitro, quanto custa uma FIV. E todas as vezes que se fala de custo, se fala em dinheiro, se fala em fertilização in vitro, eu imagino que na cabecinha de vocês passe algo semelhante a essa imagem que eu mostrei a vocês aqui no início. Assusta, né? Ou seja, falar de fertilização in vitro é algo que a gente fica pensando em cifras astronômicas, que é impossível de ser feito, que isso não é para mim. E aí a imagem que aparece na nossa cabeça, aparece lá no nosso íntimo, é essa que eu mostrei a vocês. Ó, vou mostrar de novo aqui. Ó. Quando falar preço de fertilização, é assim que vocês veem, né? Ou seja, eu assustei, e para eu poder fazer um tratamento de fertilização in vitro, só se eu assaltar a casa de moeda para poder fazer dinheiro. Não é isso que a gente pensa? Bom, hoje nós vamos falar sobre isso e esse momento aí de descontração foi exatamente para falarmos agora de um assunto sério, tá? Vamos falar sobre uma coisa séria, gente. Quando nós vamos fazer uma fertilização, nós devemos levar muita coisa em consideração. Nós devemos pensar numa série de fatores. O que é que se procura numa fertilização? Gente, o que se procura num tratamento de fertilização in vitro é a realização de um sonho, é a construção de uma família, é se tornar pai, é se tornar mãe. E isso, quanto custa? Quanto custa eu realizar meu sonho? Quanto custa meu filho? Então, quando você... eu sei que existe a questão financeira envolvida, tá? Eu sei, nós vamos falar sobre isso. Mas o que eu quero deixar bem claro para todos vocês é que quando nós falamos de custos, quando nós falamos da parte... Nós não estamos falando de mercadoria, gente. Nós não estamos falando de produto. Nós estamos falando sobre algo que transcende tudo isso. E quando a gente tem essa notícia, essa informação, eu preciso fazer uma fertilização, a gente assusta. A nossa primeira reação é de incompetência, é de que eu não posso gerar um filho, que vai ser impossível, sentimento de culpa, eu estou sendo penalizado por alguma coisa, porque agora eu não posso. O tratamento da fertilização, ele teve uma época em que existia aquela pecha, aquele estigma que era um tratamento só para pessoas milionárias, só para artistas de televisão, para atletas, para pessoas que podiam pagar. E isso, num certo período, foi verdade. Houve uma época, só para vocês terem uma ideia, em que os tratamentos de fertilização, eles eram orçados em dólar, não era em reais, era em dólar. E lógico que com o passar do tempo, isso, graças a Deus, foi melhorando, ou seja, os custos hoje de uma fertilização, eles são bem menores do que eram anteriormente. Lógico que é um custo que a gente tem que levar em consideração quando você vai procurar um auxílio. Quando você vai procurar um tratamento, você deve levar uma série de coisas em consideração. Não é só a questão.
Eu tenho certeza que você escolhe a sua manicure, você escolhe a sua cabeleireira, a sua loja onde você compra o sapato, levando em consideração o custo. Mas não é só o custo, existe uma série de outras coisas que você também pensa, também considera na hora de você procurar uma ajuda, não é verdade? Então, a questão que envolve a construção de uma família, envolve você analisar aonde você está. Quando você for procurar uma clínica, veja quem está por trás, veja a experiência de quem está lá, veja a equipe que está lá, veja a maneira como você é tratado, veja como é o relacionamento que existe entre os membros daquela equipe e como é o relacionamento entre aquela equipe e você. É importante qualidade técnica? É muito importante qualidade técnica, mas qualidade humana também é importante. É importante você estar num local em que você se sinta bem. Não é assim que você faz quando você vai comprar alguma coisa? Nós não estamos nem falando em comprar filho, hein, gente? Não é isso. Mas você sempre procura um lugar onde você se sente bem. Então, isso também é importante. Tá certo? Não existe, gente, um custo único. Ninguém... eu não vou aqui chegar para vocês e falar, olha, uma fertilização custa X e ponto final. Porque isso não existe. Os custos, eles são individualizados. Nós vamos falar mais para frente sobre valores, tá? Sobre números. Mas eu quero que vocês saibam que o tratamento, ele também é individualizado. O tratamento da Maria não necessariamente é o mesmo da Ana, da Letícia e assim por diante. Porque existem pessoas com idades diferentes, existem pessoas com patologias diferentes, com indicações diferentes, procedimentos diferentes, e não necessariamente todos vão fazer a mesma coisa. Tratamento médico não é receita de bolo, não é você tem isso, vai fazer isso, o resultado vai ser isso. Não é isso. Então, quando se fala em custos, a gente tem que levar em consideração os tratamentos e os custos, eles são individualizados. Eu sei que isso causa angústia, isso causa ansiedade, porque são duas coisas que são importantes nessa questão financeira. Primeiro que você sabe que você vai fazer um tratamento para constituir a sua família, para poder engravidar, mas que você não tem certeza que ele vai funcionar. Você não tem certeza que o resultado final vai ser você com o seu bebezinho no colo na sua casa. Então já existe essa incerteza. Nenhum lugar do mundo pode te dar essa certeza. Ninguém pode te garantir que você vai fazer um tratamento e que esse tratamento vai dar resultado. A gente é instrumento nas mãos de Deus, é Ele lá em cima que vai, no final das contas, falar, ó, Letícia, você vai engravidar, é a sua vez. É Ele que vai bater o martelo. Por mais que a gente faça todos os procedimentos adequados, nós não temos a certeza do sucesso. Essa é uma questão, ou seja, você não tem a certeza do resultado final. Segunda questão, o custo, ele não é um pacote fechado. Você está imaginando que você vai ter um gasto de medicação X e, eventualmente, o gasto não é X. Ele pode ser menos do que o X ou pode ser mais do que o X. Porque, como eu disse anteriormente, o tratamento, ele é individualizado. Bom, mas como é que funciona na base um tratamento de fertilização? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. A fertilização in vitro, ela parte do princípio que a gente quer obter mais óvulos da mulher. Para se obter mais óvulos, há necessidade dela usar medicações para induzir a ovulação, para que haja recrutamento de um número maior de folículos e de óvulos. Essas medicações custam, gente. Essas medicações, as tradicionais, elas não são medicações de farmácia comum, não são medicações que você encontra ali na prateleira da sua farmácia. Então, são medicações que você vai ter que recorrer a um local que tenha, que forneça essas medicações. Você não sabe, em relação a essas medicações, se você vai usar uma ampola, 2 ou 3. É lógico que a gente te dá uma previsão
de medicação, mas esse número real vai depender da sua evolução, porque você usa medicações, faz ultrassom e você vê se a sua resposta está sendo adequada ou não. Você tem que ser submetida a um processo de anestesia para a coleta dos ovos. Então, você tem o custo do anestésico, o custo do anestesista. Quem faz a sua anestesia é um anestesista, é um profissional capacitado, é o melhor profissional que vai estar cuidando de você naquele momento. São 3 minutos, 5 minutos de coleta, mas é uma anestesia. Você tem uma sedação, você vai ficar inconsciente. Então, é necessário que você tenha um cuidado o melhor possível. Tá certo? Você usa medicação, você colhe óvulos, esses óvulos vão para o laboratório, são fertilizados e os embriõezinhos são transferidos para você. O que eu quero que você tenha noção, que vocês tenham noção em relação ao custo de uma fertilização, é o que existe por trás disso. Porque quando você imagina custo, o Dr. Marcos está falando que o custo é X, significa que esse dinheirinho todo vai todo para o bolso do Dr. Marcos. Não é assim, gente. O custo maior de fertilização, o custo da fertilização, ele basicamente envolve o custo de clínica e custo de medicação. No custo de clínica, a parte maior, o montante maior, são gastos com materiais. Materiais de laboratório. Meios de cultura, placa, catéter, incubadora. As incubadoras são incubadoras super, hiper tech, com controle de temperatura, gases, etc, etc, etc. Você tem custo de catéter de transferência, e N coisas. Esses materiais de laboratório é que são o grande responsável pelo custo final de uma fertilização in vitro. Então, é o laboratório o culpado. Então, se você falar, está sendo muito caro, não é o Dr. Marcos, é o laboratório. E é lógico que os materiais, os equipamentos que serão utilizados no laboratório devem ser de melhor qualidade possível. Se eu tenho um equipamento, se eu tenho um material que custa X e eu quero diminuir o meu custo, eu posso adquirir um material que custa metade do X, mas que tem metade da qualidade. Você acha que está correto? Eu colocar um sonho, uma realização de uma coisa importante, que é um filho, num custo de material de laboratório? Não, isso eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o possível para que dê certo. Porque a realização do seu sonho também vai ser a realização do meu. O que é o meu sonho? É ver você feliz, é ver o seu sonho concretizado. É isso que toda a equipe de uma fertilização está imbuído. Então, você tem lá no seu laboratório esse custo dos materiais. E isso deve ser levado em consideração quando você está à procura de um determinado serviço. Ou seja, é importante que você tenha em mente que existe um limite quando se fala em redução de custo. Nós temos aqui programas de redução de custo, mas essa redução de custo não implica nunca em redução de qualidade, em redução de dedicação. E, falando em dedicação, tem outro dado importante que é fundamental quando você for fazer um tratamento, que é aquilo que eu comecei a falar antes, que é você se sentir bem. É você se sentir num ambiente acolhedor, em que você saiba que aquele pessoal que está ali, eles estão todos imbuídos do mesmo motivo que te levou ali, que é você realizar a conquista do seu tão desejado filho. É você conquistar a realização daquele seu sonho. Isso é fundamental. Tá certo? Então, gente, procure que você esteja bem, que você goste da equipe, porque essa questão psicológica em quem está fazendo o tratamento, ela é muito, mas ela é muito importante. Se nós realizamos um tratamento num ambiente acolhedor, em que você se sente bem, você já vai atrair coisas positivas, gente. Tá certo? Então, quando nós vamos agora conversar sobre valores, agora nós vamos falar sobre dinheiro, tá? Valores. Ó, de novo, quando se fala em valor, ó lá.
você acha de novo que você está precisando de assaltar a Casa da Moeda para conseguir dinheiro. Assustou? Não. Eu estou aqui para que você não se assuste, para que você não precise assaltar a Casa da Moeda para realizar teu sonho. Então, lembre disso aqui, gente. Isso aqui esquece, acabou. Tá bom? Bom, como eu falei a vocês, eu não vou falar para você, ó, o custo é X. Não, eu vou te dar uma ideia geral. Nessa ideia geral, sempre vai ter um fator que, como eu disse anteriormente, ele é variável, que é a medicação. Mas quando você faz uma fertilização convencional, ou seja, uma fertilização com uma indução habitual, utilizando as melhores medicações possíveis, fazendo os exames, controle de ultrassom, anestesista, anestesia, etc, etc. O custo médio que você vai ter, esse é uma faixa habitual, ele vai de 10 a 20 mil reais. Esse é um tratamento habitual. Tende essa variação desse montante, porque existem procedimentos diferentes, medicações diferentes. É lógico, é óbvio que se uma paciente mais jovem que use menos medicações, que uma paciente numa faixa etária mais avançada, ela vai gastar menos, não é verdade? Então, o custo dela vai diminuir. Então, os custos não são os mesmos de alguém que você consegue espermatozoides no ejaculado, de alguém que você necessita de colher espermatozoides no testículo, porque ele fez uma vasectomia. Não é verdade? Os custos não são os mesmos de alguém que tem 30 anos de idade, que vai fazer uma fertilização tradicional, de uma outra pessoa que necessita de fazer uma análise genética no embrião. Então, existem variações na questão custo. Como é que nós podemos minimizar essa faixa de 10 a 20 mil reais? Existem alguns programas. Nós temos aqui na Clínica Matrix o nosso programa Ser Mãe. Esse programa Ser Mãe, ele visa diminuir custos. Como eu falei anteriormente, diminuir custos sem diminuir qualidade. Então, é uma maneira que a gente tenta de falar o que eu posso fazer, até onde eu posso chegar para conseguir a realização desse tratamento. E aí, os custos diminuem. Eu posso dividir, eu posso parcelar? Sim, o nosso serviço, o nosso departamento financeiro, ele está aqui exatamente para isso, para tentar fazer com que aquele custo não seja a sua preocupação principal. Gente, quando você fala quanto custa uma FIV, você não pode ficar focado apenas nisso. Mas mesmo que isso seja algo muito importante, saiba que existem pessoas que estão ao seu lado para tentar diminuir esse fator ansiedade igual a custo no seu tratamento. O que eu posso fazer? Eu posso dividir? Até onde você pode chegar? É isso que é importante. É você não ter aquilo que eu falei, uma receitinha de bolo. Você não vai chegar no supermercado e tá lá, filho, sexo masculino, X, sexo masculino, Y. Não, o preço é o mesmo, tá? Você não vai chegar lá e tá um preço desse jeito. Você não está comprando um filé mignon, gente. Então, não existe tabela, não existe algo fixo. Isso deve ser sempre um fator importante, eu sei que ele é importante, mas ele deve ser conversado. A pergunta que deve sempre existir é: o que nós podemos fazer para que essa questão custo não seja a sua preocupação principal? Tá certo? Então, nós temos programas, existem situações em que você divide, parcela, põe no cartão, etc, etc. Ou seja, existem situações alternativas que a pessoa do departamento financeiro vai te ajudar a resolver. Ela não é uma bancária, que está lá só para falar, não, é isso, eu recebo, tal. Não, não, não. Ela está lá para minimizar o estresse relacionado ao custo no seu tratamento. Então, existem parcelamentos, existem programas Ser Mãe, existem situações em que você pode diminuir ainda muito mais esse custo quando você entra naquilo que nós já falamos outras vezes aqui, que é a doação de óvulos compartilhada.
Quando você faz uma doação de óvulos compartilhada, ou seja, você vai ajudar alguém que não pode ter óvulos e possa engravidar, ela necessita de óvulos, você vai ajudá-la doando óvulos. E com isso você tem uma redução significativa nos seus custos. Ou seja, uma mão lava a outra. Você vai ajudar alguém, você vai estar doando óvulos. Como eu sempre digo, doação é um ato de amor. Então, você vai estar doando algo que não tem preço. Você não pode receber dinheiro por doação, tá, gente? Isso não é comércio. Você não pode ter benefício financeiro numa doação. Mas você vai doar e você vai ter redução no custo do seu tratamento. Você pode reduzir a metade da metade do valor mínimo doando ovos, tá? Lógico que para que você faça essa doação, existem alguns critérios que são importantes, o anonimato, a idade e assim por diante. Quando você também está relacionando a parte custo, só lembrando que eu acabei de falar sobre a idade é um fator que ajuda, viu? Quanto mais jovem você é, menor serão os seus custos, porque você vai ter uma resposta muito melhor. Tá ok? Deu para entender mais ou menos quanto que é essa questão custo? Continuam assustados? Oi, Letícia, tudo bem? Oi, Cileide, Camila. Oi, Luciano. É um prazer, Luciano. Tudo bem, filho? Renata, boa noite, Renata. Oi, Michele. Tudo bem? Oi, Laura. Tudo bem, Laura? Flávia, boa noite, Flávia. Boa noite, Val, Salomé, Renata. Obrigado, Renata. É muita bondade sua. Cris, tudo bem, Cris? A Cris diz aqui, ó, caso na primeira tentativa não seja positivo, tem algum desconto para a segunda tentativa? Bom, Cris, quando você pergunta isso, se tem desconto para uma segunda, isso é legal, porque significa que você gostou da primeira tentativa. Embora o resultado não tenha sido o esperado, você quer fazer de novo no mesmo lugar. A maioria dos serviços, ele tenta minimizar, sim, uma segunda tentativa. É lógico que, como eu falei anteriormente, o gasto principal é laboratório, isso não muda. Ou seja, não é numa segunda tentativa que o laboratório vai gastar menos, vai ter menos custos de materiais do que a primeira. Mas todas as vezes que se faz um tratamento, sempre se cria um relacionamento médico-paciente, do paciente com a clínica, com os membros da clínica, e sempre numa segunda, numa terceira tentativa, você tenta minimizar, sim, sabendo que existe um limite, sabendo que nós não podemos comprometer o resultado, levando em consideração só essa questão preço. Oi, Letícia. É isso aí mesmo, Letícia. Deus tem sorte de ter o Paulo escolando com vocês aí, sim. É isso mesmo. Verdade. Oi, Flávia. Tudo bem, Flávia? Fernanda. Oi, Fernanda. Como é que você está, menina? Tudo bem? Oi, Salomé. Mentira, você não pode falar isso. Você é minha irmã, Salomé. Isso aí não está certo. Tudo bem, Flávia? É isso mesmo, Flávia. Vai conseguir sim. Daiane, tudo bem, Daiane? Gláucia. Oi, Gláucia. Oi, Aline. Como é que você tá, menina? E o menino, tá bom? Tá joia? Oi, Natácia. A consulta inicial e demais o senhor faz por meio de convênio, por exemplo, Unimed. Natasha, infelizmente, os convênios, eles não autorizam tratamento de fertilização. Pelo menos até o momento, isso não se faz. Eu não sou conveniado da Unimed, então, nem da Unimed, nem nenhum outro convênio. Então, o tratamento ele não é feito pelo convênio, nem a consulta. Mas você pode utilizar o seu convênio, sim, eu sempre incentivo a isso, para a realização dos exames, porque os exames você faz pelo convênio. São exames simples, não são exames nada complexos, tá? Oi, Flávia, eu tenho consultório em Recife. Ô, Recife. Cidade do Capiberi, Beri, tem não. Só que em Ribeirão Preto, Flávio.
Mas dê um pulinho aqui, vem cá bater um papo. Tudo bem, Alessandra? Letícia, a Elaine te acolheu muito bem, me explicou toda essa questão de valores e tal, equipe capacitada. Obrigado, Letícia. A Elaine é muito boa. É ela que é financeira, que fala essa questão financeira com vocês. Ana Cláudia, obrigado, Ana Cláudia. Oi, Aline. Michele. Consulta, Michele. A R$500, dependendo de encaminhamento, esse valor é reduzido também, tá? A gente sempre tenta fazer com que você venha até aqui. Ah, mas por que você quer que você venha? Eu quero que você venha e sinta como é que é o ambiente aqui. Eu quero que você sinta-se bem. Se você se sentir bem, isso já vai ser um grande passo para você conseguir o sucesso no seu sonho, não é verdade? Porque se você vier e você não se sentir bem, não gostei do Dr. Marcos, não continue, não continue. Você deve sempre fazer um tratamento num ambiente que você esteja bem, ok? Boa noite. E a questão dos custos para a mulher que não tem ovulação e vai ter que ser por doação de óvulos. Você sabe, Alessandra, que nessa doação de óvulos compartilhada, como eu falei anteriormente, você tem uma redução dos custos de quem doa, né? Uma redução significativa. Porque a receptora, ela, entre aspas, ela arca com uma parte do tratamento da pessoa que está doando óvulos. Habitualmente eu ouço falar, a receptora paga as medicações de quem está doando. O que nós fazemos aqui na clínica é você ter um aumento no custo do tratamento convencional de quem vai receber. De tal modo que quando você final da clínica, para quem doa e para quem recebe, se você unir os dois e dividir por 2, ele vai ser menor do que 2 tratamentos convencionais. Ou seja, a maneira também da clínica estimular a doação. Entendeu? Então, na final das contas, a pessoa que recebe óvulos, ela acaba tendo um custo final, computando custo da clínica e medicações, até menor do que um tratamento convencional. Que é isso que eu falei. Ela passa a ter um custo menor. Porque as medicações que são utilizadas são medicações bem mais simples. Então, é bem mais tranquilo. Tá ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para vocês. Eu imagino que deva ter mais dúvidas. Eu quero que vocês, se quiserem, sintam-se à vontade para curtir, perguntar. Eu sei que, como eu falei, eu não vou chegar para alguém e falar, o seu custo é X. Porque, como eu falei, nós precisamos tratar as pessoas de uma forma única. Você é única. Você é você. Eu não posso fazer receita de bolo para todo mundo. Então, os tratamentos, eles são humanizados, individualizados, e o que a gente sempre procura, esse é o fator mais importante, é o resultado final positivo, é o sucesso. Afinal de contas, nós estamos juntos. Afinal de contas, é um tratamento que envolve algo muito importante, que é filho, que é família, pai, mãe, e isso, ok? Para finalizar, só queria dizer que hoje é o dia de São Felipe Benício. Então, parabéns a todos os Felícios desse Brasil, e eu vou me despedir de vocês mais uma vez para descontrair a questão pesada preço, lembrando que isso que vocês estão vendo aqui não existe, tá? Você não vai precisar saltar uma casa de moeda para poder fazer o seu tratamento de fertilização. Então, se você precisa fazer uma fertilização, vai atrás, corre atrás da realização do seu sonho. Eu tenho certeza que você vai conseguir. O que eu desejo a todos vocês é que essa questão ela não seja
o fator principal. Eu não quero que o estresse de preço, de custo, esteja atrapalhando você, gente. Não, então vá atrás. Existem alternativas. Vocês podem ter certeza que a questão financeira não vai ser um impeditivo para você fazer tratamento em qualquer clínica que seja. Eu tenho certeza que todos os profissionais dessa área estão imbuídos para isso, para realizar a conquista de algo muito importante. Então, gente, vá atrás. Procura a realização do seu sonho, que com toda certeza você vai conseguir. Um beijo para todas vocês, meninas. Foi um prazer estar aqui. Daqui a 2 semanas nós estaremos novamente, e quem sabe com alguma outra descontração também, para a gente bater um papo legal, porque é sempre um prazer conversar com vocês. Adorei. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente.